Olá, eu sou a Cris e eu estou aqui para mais uma aula sobre Espiritismo. Vocês devem estar se lembrando que quando eu falei sobre as mesas girantes e dançantes, eu falei que existia um livro chamado Corpos que Andam, que eu iria falar futuramente. Então, agora que eu já falei sobre as propriedades do perispírito, já dá para falar sobre esse livro. Quem escreveu foi Antônio Carlos, espírito, através da médium Vera Marinzec. O nome do livro é Corpos que Andam. Eu vou fazer assim um resumo muito breve, porque não vou tirar a alegria, de quem vai ler o livro. Quem tiver interesse e não quiser comprar, geralmente em bibliotecas e centros espíritas tem. Vale a pena ler, tá? O que é o livro? O livro começa dizendo que estava tendo uma feira do livro espírita numa cidade do interior. E tinha umas senhoras ali conversando, que elas eram trabalhadoras de centro espírita, e elas estavam conversando sobre uma tal de brincadeira que os jovens estavam fazendo, principalmente nas escolas, em que eles se reuniam na hora do intervalo e que estava tendo muita confusão. Muitas crianças estavam indo procurar pelos centros espíritas, estava tendo umas perturbações, estavam acontecendo muitas coisas. Os pais estavam ficando apavorados porque parece que estava perturbando demais esses jovens. E toda vez que tem um trabalho para o bem das pessoas, como por exemplo uma feira do livro espírita, é algo muito bom que se faz numa cidade, porque vai divulgar livros com preços muito mais acessíveis, livros de valor doutrinário, de valor moral, livros muito bons. E quando as pessoas se reúnem para fazer algo bom, não importa a religião, pode ser espírita, pode ser qualquer outra religião, espíritos socorristas, espíritos benevolentes vão estar ali junto para ajudar. Então, esse grupo de senhoras que estavam conversando sobre essa brincadeira, e tem os espíritos socorristas que estavam ali na feira escutando a conversa delas e também começaram a comentar que realmente eles estavam recebendo muitos pedidos assim em orações, principalmente de mães, que os filhos estavam perturbados e elas estavam pedindo socorro, pedindo ajuda. E eles estavam também comentando, assim como as senhoras também comentavam, que na literatura espírita não tinha nenhum livro sobre isso. Não tinha na literatura algo que falasse a respeito desse tipo de brincadeira, para poder orientar melhor as pessoas. Antônio Carlos, espírito, que já era escritor e já escrevia com a Vera, um dos médiuns que ele escreve é com a Vera. Eu não tenho notícia se ele escreve com algum outro ou não. Porque muitas vezes as pessoas pensam que porque um espírito escreve através de um médium, escreve somente através daquele médium. Não, ele pode estar escrevendo também através de outros médiuns em outros lugares, até bem distantes. Então, Antônio Carlos, que já era um escritor no plano espiritual, que escrevia através da Vera, estava nessa reunião ali entre eles e pensou, poxa, acho que seria interessante então eu escrever um livro sobre isso para orientar as pessoas. Então, o que ele fez? Ele reuniu alguns outros espíritos para irem com ele em alguns locais em que estava acontecendo esse fenômeno, para eles poderem estudar, para ele poder relatar em livros e explicar para as pessoas. Então, o primeiro grupo que eles vão é um grupo de jovens, por volta de 15 a 18 anos, geralmente assim nessa faixa da adolescência, que tem bastante energia. E ele chega e estão lá 8 jovens reunidos e para fazer a invocação. O que é a brincadeira do copo? As pessoas pegam um tablado de madeira, ou mesmo papel, ou no chão, não importa, mas fazem um círculo e nesse círculo eles colocam as letras do alfabeto, colocam os números de 0 a 9 e ainda as palavrinhas sim e não. Desculpa pelo barulho, eu estou gravando, são 6 horas da manhã, já tem
Já tem bastante barulho na rua, vocês me perdoem. Então, fazem esse tablado, colocam essas letras, colocam os números, colocam a palavra sim e não, e aí colocam um copo com a boca voltada para baixo, no centro desse círculo, colocam a mão por sobre o copo, e aí fazem as invocações. E aí o que acontece? Esse copo, ele se movimenta sozinho, e vai formando as palavras, vai respondendo as perguntas. Então, o primeiro grupo foi com esses 8 jovens, e o que liderava ali era um rapazinho de 17 anos, e ele chamava por 2 espíritos em particular. Um era Anabela e o outro Lael. Por que ele chamava esses 2? Porque ele já tinha feito essa brincadeira com o copo, tendo chamado qualquer espírito, e vieram esses 2 que deram esse nome para eles, então agora eles sempre chamavam por esses 2. Mas vejam bem, esses 2 espíritos que estavam respondendo as perguntas para esses jovens encarnados, eles vinham num grupo de 7 espíritos, e eram espíritos arruaceiros, eram espíritos que gostavam muito de se drogar. Um fato importante para dizer aqui, um parênteses, né? Quando uma pessoa se droga e acaba morrendo com esse vício, o vício não para depois que a pessoa morre. O vício continua. Ela tem o seu perispírito bem grosseiro, com aqueles fluidos de droga bem grosseiros, e aí ele sente falta, ele necessita daquilo. Então o que vai acontecer? No plano espiritual, depois que desencarnou, ele vai procurar por pessoas que se drogam para poder pegar aqueles fluidos mais grosseiros, mais pesados, para se satisfazerem. Então, eles estão ali, e o Luciano, que é um menino de 17 anos, ele faz a invocação. Então, ele diz: vamos nos concentrar para que Lael e Anabela possam se comunicar conosco. E os espíritos, então, arruaceiros, inclusive Antônio Carlos diz que cheiravam mal, lembra o odor do perispírito? Estavam com cabelos desgrenhados, estavam com aspecto lastimável. E o líder do grupo diz: podem vampirizar à vontade. Vampirizar é sugar os fluidos. E eles começam a responder as perguntas e começam a sugar aqueles fluidos, mas eles reclamam. Eles reclamam com o líder do grupo, diz assim: mas nós não estamos gostando desses fluidos, porque nós queremos fluidos de drogados, e eles não são drogados. Ao que o líder responde o seguinte: continuem, porque é uma questão de tempo. Nós vamos conseguir fazer com que eles se droguem. Olha só o perigo. Olha o perigo. Outra coisa também, muitas vezes os jovens, ou qualquer pessoa, né, de qualquer idade, começa a usar droga por influência de espíritos. Nesse caso, os espíritos vão fazer com que eles tenham interesse pelas drogas, porque eles, usando drogas, vão produzir fluidos grosseiros que esses espíritos querem. Mas também, muitas vezes, jovens, ou qualquer pessoa, repito, vão para as drogas, não é por interferência de espírito, não, é por sua livre e espontânea vontade. E, curiosamente, eu já disse que a pessoa que é drogada, é viciada, morre, continua necessitando do vício, mas tem espíritos também que não são drogados e, indo junto com esses arruaceiros espirituais, passam a querer se drogar também. Isso também existe, é narrado inclusive neste livro. Então veja bem, vai acontecer aí uma obsessão por conta dessa brincadeira do copo, em que eles vão fazer com que esses jovens se interessem pelas drogas para eles poderem vampirizar os seus fluidos. Tá arrumada a confusão, né? Esse é um caso. O outro caso é uma menina de 16 anos que está apavorada, né? O Antônio Carlos chega com a equipe para visitar esse espírito, e essa menina está apavorada. Ela tenta rezar, não consegue. Ela era uma menina assim bem dócil. Ela tinha um namorado que ela amava muito,
e agora ela tinha participado de uma brincadeira, veja bem, só por curiosidade. Essa não estava no grupo. Ela só foi convidada. Quer participar? Quer ver como é? Ela aceitou e foi. Só que o que aconteceu? Ela está então apavorada e ela está com ódio do namorado. Ela não está conseguindo chegar perto do namorado, embora sabendo que ela ama o namorado. E ela não está entendendo por que de repente ela está com esse ódio. E está com vontade também de tomar bebida alcoólica que ela nunca teve. Está irritada, está mal-humorada, está muito ruim e está chorando, desesperada, pedindo ajuda. O que aconteceu? Ela foi participar por curiosidade e um espírito que estava ali para responder as perguntas se apaixonou por ela. Gostou demais dela, sem nunca ter tido vínculo nenhum com ela. Olha só, Antônio Carlos nos relata que esse espírito não tinha tido nenhum contato com ela, nunca, em nenhuma encarnação passada, e nem nessa. Mas ele foi chamado, ele olhou para a moça e se apaixonou. E aí queria essa moça só para ele. Então ele estava fazendo tudo isso para a moça ter o ódio do namorado, porque ele queria afastar o namorado por ciúme. Inclusive tinha provocado um acidente de moto com o namorado. Nada grave, foi só um escorregão. A moto derrapou, ele se feriu de leve. Mas então, olha, um caso, os meninos chamavam por qualquer um. Apareceram 2 que se comunicaram com eles. Esta não chamou ninguém. Ela foi por curiosidade, só participar de uma vez para ver como é. Olha o perigo. E o espírito se apaixonou por ela. E ela estava num problema muito sério. Mas nesse caso, ela contou para a mãe. E a mãe, que conhecia, tinha uns amigos espíritas, levou a menina até esses amigos e foi feito um tratamento com passe e a menina se recuperou. E aí o que acontece? Esse espírito foi encaminhado. Então esse espírito foi retirado da presença dessa menina. E a menina ficou boa. Outro caso. Uma menina resolveu fazer a brincadeira e chamava pela sua avó. Ela tinha tido uma avó que ela amava muito, que já tinha morrido, e ela viu nessa brincadeira a possibilidade de ter um contato com a avó. E começou a chamar pela avó. Um espírito que estava por ali ouviu aquele chamado e se fez passar por sua avó. E aí naquela conversa ela fala, é a vovó tal? Falou o nome da avó. Aí ele, sim, eu sou a sua vovó tal. E só que tem um detalhe. Esse espírito, quando ele passou pela vida física, quando ele estava vivo, encarnado, ele era muito pobre. Mas ele era um pobre muito revoltado. Ele não aceitou a sua situação social. Então ele tinha raiva, ele tinha ódio das pessoas ricas, vamos dizer assim. E essa menina era de uma família de classe social alta. Então o que aconteceu? Ele se aproveitou que a menina tinha total confiança nele e se vingou dos pais da menina sem conhecer, só porque eram ricos. Então o que ele fez? Ele começou a dizer que os pais não a amavam. Seus pais não te amam. É uma farsa. A vovó está te dizendo. E aí, de tanto falar, a menina começou a ficar muito triste, muito revoltada, brigou com os pais. Olha, foi uma confusão na família por conta disso. Um outro caso é de uns 2 irmãos. Eles moravam numa chácara e eles montaram o tablado para fazer a brincadeira do copo. Mas o que acontece? Naquela casa tinha uma pessoa que trabalhava lá e morava lá. E tinha um espírito que tinha ódio dessa pessoa, de vidas passadas, problemas de vidas passadas. Os meninos, quando começaram a fazer a brincadeira, esse espírito se aproveitou, começou a responder as perguntas, porque queria atingir a moça que trabalhava na casa. O que ele fez? Primeiro ele responde as perguntas, mostrando que ele sabe tudo dali,
da casa, da família, tudo que ele consegue retirar, né, ele passa para as pessoas e para as pessoas terem confiança nele. Aí sim ele faz o que ele quer. Então o que esse fez? Ele falou para os meninos que o pai tinha um caso com a moça. E os meninos acreditaram. Resultado, os meninos falaram para a mãe, mas não quiseram contar como que ficaram sabendo. Então a mãe supôs que os filhos tinham visto. Houve uma confusão naquela família. A mãe se separou do pai. A moça que trabalhava ficou desesperada, porque era uma mentira, né? Aí, como a mãe se separou do pai, saíram da chácara e dispensaram a moça. A moça não tinha para onde ir. Ela ficou tão desesperada que ela se suicidou. Ela tirou sua própria vida. Então, um espírito se vingou dessa forma de uma pessoa através desses meninos que fizeram a brincadeira com o copo. E depois teve um outro caso também, que na verdade é o protagonista da história, isso eu não vou contar, porque quem quiser ler o livro eu não vou tirar a graça, né? Que é a personagem principal, em que Antônio Carlos conta os porquês. Ela também faz a brincadeira do copo, mas Antônio Carlos ele conta todo o envolvimento desses espíritos com aquela menina, e só que não teve um final feliz. A menina foi vítima de uma obsessão gravíssima e ela acabou se suicidando. Então é um livro muito bom, que elucida muito, orienta muito, explica isso. E é verdade isso das escolas, porque eu sou professora, agora aposentada. Mas no começo que eu comecei a dar aulas, eu não era espírita. E eu lembro que eu cheguei numa sala de aula e eu vi que tava uma rodinha assim de uns meninos, tinha menina também, mais assim no fundo da sala. E eu lembro que eu entrei e eu pedi para eles se sentarem. E eles viraram para mim e falaram assim: ah, mas nós estamos fazendo uma coisa muito bacana. Eu falei: não, mas agora não é hora, deixa, depois vocês fazem. Eles falaram: não, vem cá, vem ver. A senhora vai ficar de queixo caído. Eu falei: o que vocês estão fazendo? Eles colocaram um papel, as letras do alfabeto no círculo, números de 0 a 9, sim e não. Só que eles não faziam com copo, eles faziam com compasso. Eles pegavam o compasso, a parte de metal eles fixavam assim no papel, no caderno, naquela folha. Tinha mais papéis embaixo para ele fixar. E com pontinha do dedo eles punham assim no compasso. E o compasso, você fazia a pergunta e o compasso ele girava e caía naquela letra. Eles falaram: professora, venha ver, que interessante que é isso, né? Eu fui e eles falaram: faz uma pergunta. Eu falei: tá, qual a primeira letra do nome da minha mãe? O compasso girou, caiu no M, Maria Lúcia. Eu fiz outras perguntas, o compasso, fiz perguntas de sim e não, o compasso, eu não era espírita, eu não sabia. Aí eu falei: gente, mas vamos parar com isso, isso é bobagem, é uma baita de uma consciência. Mas eu lembro que na época eu fiquei: mas como que pode, meu Deus, né? Só que aí depois, no outro dia, numa outra aula que eu fui, eles falaram assim: ah, professora, lembra daquela brincadeira? Eu falei: lembro. Então, a gente não pode fazer mais. Eu falei: por quê? Porque o fulano mudou de escola e só ele conseguia. Pensei: nossa, que interessante. Agora a gente entende, né? Porque ele tinha mediunidade. Então, era através dele que a brincadeira acontecia. Ele foi embora, não teve mais brincadeira, porque ali ninguém conseguia, ninguém tinha mediunidade para isso. Então eu fico assim triste, né? Porque na época eu não sabia, então eu não pude orientar, não pude ajudar. Mas então eu estou dando essa aula e falando sobre esse livro, porque muitas pessoas têm adolescentes, né? Tem pessoas em escolas. Hoje em dia eu não sei se ainda tem essa mania dessa brincadeira, mas teve uma época que tinha, e muito. Então, se algum pai, alguma mãe, algum professor, alguém perceber esse tipo de brincadeira,
ou com copo, ou com compasso, ou com o que quer que seja, gente, orienta, por favor, né? Explica para esses alunos, para essas crianças, o risco que eles estão correndo participando desse tipo de coisa. Por quê? Porque espírito superior não vai vir para brincadeira. Espírito que é superior não tem tempo para isso. Então, quem que vai vir? Inferiores. Agora, podem me perguntar assim, mas como que lá naquela época Kardec fez naquela época? Naquela época, os espíritos superiores fizeram esse tipo de acontecimento para poder chamar a atenção daquele que já estava destinado a trazer uma doutrina religiosa, filosófica, científica, que tinha que ter algum fenômeno, vamos dizer assim, paranormal ou espiritual, que eles não entendiam ainda, para que o Kardec pudesse investigar e descobrir e trazer para nós essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Então teve um motivo muito importante, mas agora não. É como casos de materialização, que antigamente tinha bastante. Por quê? Porque as pessoas precisavam estudar. Estudou, sabe? Agora, só por curiosidade, não tem sentido, não faz sentido. Não tem cabimento, né? Você ficar brincando com perguntas bobas, né? Com espíritos. Então, está aqui um livro. Se alguém quiser ler o livro, olha, gente, geralmente nos centros espíritas tem nas bibliotecas. Eu acho que seria interessante vocês irem em alguma biblioteca de algum centro espírita e, caso tenham interesse, né, na leitura, e retirem esse livro e leiam. E se encontrarem alguém fazendo essa brincadeira, vocês já sabem, vocês já têm a responsabilidade de orientar. Se você sabe, não orienta, você está se omitindo. Então, agora você tem responsabilidade, tá? Aconteceu isso na sua frente, você interceda, faça alguma coisa, avisa pai, avisa a mãe, avisa, sei lá quem, avisa alguém do centro espírita para ir conversar, se você não consegue chegar até a pessoa, mas não fique sem fazer nada, porque agora a gente tem conhecimento e a gente tendo conhecimento tem que tomar providência, tá? Então, essa aula foi para isso. Outra coisa, gente, nesse livro eu fiz uma releitura, né? E aí eu fui anotando e eu achei nesse livro muitas características, propriedades do perispírito que eu acabei de passar para vocês. Olha, plasticidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, sensibilidade magnética, expansibilidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor e hipnose. Gente, tem tudo isso neste livro. Só não tem algumas outras propriedades, mas olha quantas, quase todas. Então, quem não conhece a doutrina, que está começando com as aulas e viu as propriedades do perispírito, seria interessante pegar o livro e tentar achar essas propriedades, que tem, todas elas estão nesse livro. Muito bacana, tá? Para encerrar, eu vou ler uma historinha para vocês. Um homem sábio fazia um passeio pela praia ao alvorecer. Ao longe, avistou um jovem rapaz que parecia dançar ao longo das ondas. Ao se aproximar, percebeu que o jovem pegava estrelas do mar, da areia, e as atirava suavemente de volta para a água. E então o homem sábio lhe perguntou: o que você está fazendo? Sabe o que é? O sol está subindo e a maré está abaixando. Se eu não as devolver ao mar, irão morrer. Respondeu o jovem. Mas, meu caro, há quilômetros e quilômetros de praias cobertas de estrela do mar. Você não vai conseguir fazer qualquer diferença, retrucou o sábio. O jovem se curvou, pegou mais uma estrela do mar e atirou-a cuidadosamente de volta ao oceano, além da arrebentação das ondas, e disse:
para essa aí eu fiz diferença. Então, fica como mensagem dessa aula para que a gente possa fazer a diferença na vida de alguém. Procure fazer a diferença na vida de alguém durante essa semana, durante os próximos meses, os próximos anos, durante toda a sua vida. Procure fazer a diferença para alguém. Seja a diferença. Um grande abraço para todos vocês. Muitíssimo obrigada pelo carinho de estarem assistindo essas aulas. Faço isso com muito amor, com muita boa vontade e espero que esteja ajudando vocês em alguma coisa. Caso necessitem de algo, podem escrever nos comentários que eu leio e respondo. Um grande abraço, até quarta que vem, se Deus quiser.